estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e eles estavam sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem: por acaso poderão reviver esses ossos? Eu respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Versículo de número 7. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, eu ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Vamos ler todos o versículo 7 ali, numa versão só? 1, 2, 3, bem forte. Cada osso se assente adorando ao Senhor nessa noite. O profeta Ezequiel, ele é um dos profetas bem conhecido na palavra de Deus. A gente conhece principalmente esse texto de Ezequiel 37, quando o Senhor leva em espírito no meio de um vale. Mas eu queria falar um pouco rapidamente, 5 minutos, sobre quem é Ezequiel. Ezequiel foi um profeta que durante alguns anos da sua vida, ele passou por um treino para ser sacerdote com a sua família. O seu pai era sacerdote e ele estava no mesmo processo para seguir a geração do seu pai. Porém, o Senhor havia prometido a Israel que permitiria que Israel fosse levado cativo pelos babilônicos por conta do pecado, por conta da iniquidade. Por Israel se dobrar a outros deuses, Deus abriria a porta da cidade e permitiria que os inimigos tomassem, dominassem e até destruíssem Judá e Jerusalém. Por conta do pecado, Deus precisava tratar com o povo de alguma forma. E a forma que Deus usava de tratar com o seu povo era usando o inimigo, levando o seu povo cativo, para que eles pudessem voltar a Deus. Ezequiel estava com 30 anos quando ele começou a profetizar. E eu anotei aqui para mim não esquecer que quando Nabucodonosor ele ataca Jerusalém, ele ataca em 3 diferenças de anos. E cada vez que ele vai a Jerusalém para investir na guerra, preste atenção nos detalhes, porque o Espírito de Deus fala conosco nos detalhes. Primeiro ele vai 605 anos antes de Cristo, e primeiro ele leva Daniel e os amigos de Daniel cativos para a Babilônia, primeira vez. A segunda vez que ele volta em Judá e Jerusalém, ele leva o profeta Ezequiel, o rei Joaquim e mais 10.000 pessoas. Na terceira vez que ele vem, ele já não vem mais para levar ninguém, e nem para levar herança, nem para levar ouro, nem para levar prata. Ele volta para destruir tudo, porque ele acreditava que se deixasse algo de pé, futuramente vai que alguém encontra uma possibilidade de restaurar Judá em Jerusalém. Então eu preciso acabar com toda e qualquer esperança de um dia eles novamente se levantarem. O profeta Ezequiel inicia o seu ministério. Ele passa 14 anos calado, e após 14 anos ele começa a pregar. Ainda era jovem, 30 anos, é jovem. Quando ele começa a pregar, a mensagem dele, ela confronta, mas não confronta a Babilônia. A mensagem dele confronta o povo de Deus. Aí a gente se encontra, se você puder colocar para mim em Ezequiel 36, versículo 9, a promessa que Deus fez a Ezequiel e ao povo de Deus, antes do capítulo 37, você vai entender o porquê eu estou dizendo isso aqui. Se puder colocar para mim, Ezequiel 36, versículo 9, nós vamos fazer a leitura dele, só para a gente entender o que Deus quer ministrar ao nosso coração nessa noite.
Vamos ler 1, 2, 3, todo mundo junto. 1, 2, 3. Deus primeiro, durante os capítulos 30, 31, 32, 33, 34 e 35, lançou uma sentença sobre o povo. Porém agora no capítulo 36, no versículo 9, Deus está dando a possibilidade a eles, e Deus está dizendo: eu vou me voltar a vós, eu vou me achegar a vocês, e quando eu me achegar a vocês, eu vou trazer vocês de volta. E quando eu trazer vocês de volta, eu vou semear e lavrar vocês. Deus está tratando o povo como uma árvore que perdeu seus frutos, que secou os galhos, que a terra está contaminada. E Deus está dizendo: eu vou mexer na terra de vocês, eu vou enxertar vocês de novo, eu vou adubar a terra de novo, vocês vão gerar de novo, vocês vão ter frutos de novo, vocês vão ter vida de novo, vocês vão produzir de novo. A tua árvore vai gerar semente, que vai gerar outra árvore, que vai gerar outra árvore. Vocês se tornarão uma cidade frutífera de novo. Eu vou restaurar a esperança de Israel. Aí capítulo 37, Ezequiel relata na primeira pessoa: e o Espírito me levou no meio de um vale de ossos secos. A mão do Senhor pega o profeta, leva em uma visão, mostrando o estado que Israel está. Israel ainda está na Babilônia, oprimido e sendo cativo. O profeta Ezequiel também está lá. O profeta Daniel também está lá. Os servos do Senhor também estão lá. E agora, na visão do vale de ossos secos, não é o diabo que leva o profeta. O Espírito do Senhor me pegou com a sua mão e me levou no meio de um vale de ossos secos. Ele não atribuiu ao diabo, ele não atribuiu ao inferno, porque o Espírito de Deus também nos leva no meio de vale de ossos secos. O Espírito de Deus também nos põe no meio de um vale. O Espírito de Deus também fecha a porta de emprego. O Espírito de Deus também permite a enfermidade bater na porta. O Espírito de Deus também permite que o diabo passeie às vezes dentro da nossa casa. O Espírito de Deus levou Jesus em Mateus capítulo 4 e impeliu Jesus ao deserto, e para ser tentado pelo diabo. Eu não sei se você está entendendo isso que Deus está falando conosco, mas nós necessitamos parar de atribuir ao diabo aquilo que muitas das vezes é o Espírito de Deus que está fazendo conosco. A porta fechou, foi o diabo. A doença chegou, foi o diabo. Estou sem dinheiro, foi o diabo. Nossa, mas o diabo está tendo muita legalidade na tua vida para fazer tanta coisa. O Espírito do Senhor me levou no meio de um vale de ossos secos. Eu sou profeta para começar a dizer para você que esse vale que você está, não foi a mão de Satanás que te levou, foi a mão do Senhor pelo Espírito. Eu vou repetir pela segunda vez: esse vale que você está, não foi a mão de Satanás que te levou, foi a mão do Senhor que te levou em Espírito. Eu vou repetir pela terceira vez: esse vale que você está, não foi o diabo, nem demônio, nem macumba que levou você. A mão do Senhor te levou pelo Espírito. E se a mão do Senhor te levou no vale, é porque no vale vai ter milagre para você, Ezequiel. Deus leva ele, pega ele, põe no meio de um vale. Eu gosto de entrar na palavra, gente. Vocês pensam comigo, um vale. A Bíblia fala que era multidões e multidões e multidões de ossos. Aí Deus pega ele, olha, eu estou no meio. Vocês imaginam milhões de ossos ao meu redor. Ezequiel está do lado de fora. Deus põe ele para o lado de dentro. E a Bíblia diz assim: e o Espírito do Senhor me fez caminhar por cima dos ossos. Deus não permitiu o profeta pisar nem sequer em um osso.
O vale está ali, Deus põe ele no meio, põe ele na beirada, põe um outro canto, mas Deus diz: Ezequiel, no osso tu não pisa, porque o osso é osso, mas ainda é meu osso. O osso está sem vida, mas ainda é meu osso. Eu não sei se alguém entrou aqui nessa noite como osso, mas você ainda é de Deus. Talvez você se afastou da casa, talvez se afastou da presença, talvez você está na prostituição, no tráfico de droga, dentro do terreiro de macumba, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: osso ainda tem dono, osso ainda é minha propriedade, osso ainda pertence ao meu exército. É osso, mas faz parte do exército. É osso, mas faz parte do exército. Segure a mão de alguém que esteja ao teu lado nessa noite. Segure a mão dessa pessoa e diga com autoridade para ela nessa noite: eu não sei se você é um osso. Fala para ela: não sei se você é um osso, mas você ainda é propriedade do Eterno. Você ainda é propriedade do Eterno. O teu casamento ainda é propriedade do Eterno. A tua vida financeira ainda é propriedade do Eterno. O teu ministério ainda é propriedade do Eterno. Propriedade do Eterno. Propriedade do Eterno. Propriedade do Eterno. E o que é dele o diabo não quebra. Da canto, quebre a show. O que é dele o diabo não destrói. Quebre a nábria. O que é dele o diabo não quebra. Talvez alguém se pergunta: meu filho está no tráfico de droga, usa maconha, usa aquilo outro, mas Deus sempre está cortando o laço. É porque ele continua sendo propriedade de Deus. O teu marido quantas vezes quis sair de casa, mas Deus não deixou. É porque o teu casamento ainda é propriedade de Deus. Você falou: vou entregar minha carteirinha, não quero mais nada. Aí o Senhor falou: tu ainda é propriedade minha. Eu estou sentindo a presença de Jesus. E me levou no meio de um vale. Quem está comigo, diga glória a Deus. E me fez andar ao redor. Eram muito numerosos, porém os ossos estavam sequíssimos. Gente, uma coisa é uma coisa seca. Quando você põe sua roupa no varal, Deus está falando com pessoas aqui de uma forma muito profunda nessa noite. Você pendura lá e pega uma horinha depois. Você diz: minha roupa está seca. Agora quando você põe uma roupa e deixa ela 3 dias na corda, com sol constante, quando você vai pegar, você fala: nossa, a roupa está ressecada. Você até bota para lavar de novo, né? Aquele potinho, eu não vou dizer tapué, que a gente é chique, tapué não estraga. Mas potinho de manteiga, aqueles que a gente compra de R$2 na lojinha, a gente põe lá. Vocês são donas de casa, vocês sabem melhor que eu. Aí você põe na geladeira. Ah não, vou levar para o congelador. Aí você deixa lá. Quando você vai pegar, o que acontece com ele, irmã? Tá o quê? Por quê? Ah, porque é ruim. Se fosse bom não acontecia isso. É ruim e resseca. As propriedades dele não aguentam o frio. E ele vai ressecando sem a gente ver. E no final, racha. É muito fácil eu consertar algo que só está seco. Agora é impossível eu consertar algo que está ressecado. Deus estava dizendo a Ezequiel: esses ossos perderam todo o restício de qualquer líquido que estava dentro deles. A Bíblia diz que para Deus colocar um vinho novo, nós precisamos estar com odres novos. Porque se Deus colocar um vinho novo num odre velho, o odre arrebenta e o vinho entorna. Meu pai, isso aqui é tremendo. Já não tinha mais líquido nos ossos porque estavam sequíssimos.
sequíssimos. Mas a palavra de Deus para Ezequiel foi: filho do homem, eu vou trazer vida para esses ossos sequíssimos. Se alguém entrou como um odre velho aqui nesta noite, o Senhor está fazendo de você um odre novo, porque ainda no ano de 2024 tem um vinho novo para descer sobre a tua casa. Nobra calabaia chamanduque reva. Ainda tem um vinho novo para descer sobre o teu casamento. Ainda tem um vinho novo para descer sobre o teu ministério. Ainda tem um vinho novo para descer sobre a tua empresa. Deus está dizendo para você: o vinho não vai curar, o vinho não vai escapar. Eu não vou desperdiçar. Vou fazer um odre novo para colocar vinho novo. Vou fazer osso novo para colocar um líquido novo. Receba líquido de Deus nessa noite. Eu vou dizer isso aqui: receba vinho novo de Deus nessa noite. Receba azeite novo de Camai. Como núbria dabra dobre fácia, quebra dobre miné na manto praia na cara. Segura a mão de quem está perto de você. Segura a mão aí, segura a mão, segura a mão. Meu Deus, estou sentindo a unção de Deus aqui, Pai. Hominubi cantarabás. O líquido está aqui meu braço. Se o líquido daqui passar, isso aqui estiver solto, o que acontece? Escapa. Quando a gente corta, o sangue vaza. Mas quando está inteiro, passa por todo o meu corpo. O que acontece com um pedaço do corpo quando o sangue não passa? O que acontece? Ele apodrece e depois tem que amputar. Mas o que Deus está dizendo para nós é que Ele está conectando os ossos para o líquido que passa nesse osso também passar nesse osso, também restaurar essa ponta do osso. E feche os teus olhos de mão dada com essa pessoa, porque enquanto nós estamos conectados nesta noite, Deus está passando com um líquido para renovar os ossos da sua igreja. E o que Deus está dizendo é que enquanto esse líquido passa por você, ele também passa pela irmã que está do teu lado. Adarabia, dobre a nébia, canto dobre a fá. Calamando dobre a nebe a seque. Tem azeite novo, tem azeite novo, tem azeite novo. Receba azeite novo, receba azeite novo, receba azeite novo. Receba líquido nos ossos, receba líquido nos ossos. Receba líquido nos ossos, líquido pro teu coração, líquido pro teu coração, líquido pro teu coração. Tá passando aí, tá? Tá passando lá atrás, tá passando aqui do lado direito, tá passando aqui do lado esquerdo, também tá passando aqui no altar, tá passando na galeria. Não vai sair ninguém daqui sem receber líquido liberado pelo céu. Levanta a tua mão e recebe de Deus. Obrehevias. Meu Deus. A pergunta de Deus é: filho do homem, poderão viver esses ossos? Deus está querendo saber se Ezequiel tem uma opinião sobre o que está acontecendo. Ezequiel diz: Senhor, o Senhor sabe, eu prefiro não opinar. Quando não souber o que dizer, fique quieto. Porque às vezes no nosso momento de vale, nós abrimos a boca para dizer coisas que não devemos. Dizemos que Deus esqueceu de nós. Dizemos que Deus está abençoando todo mundo e você ficou para trás.
dizendo: será que o Senhor existe mesmo? Que se existisse não tinha me deixado nessa situação? Amaldiçoamos os filhos, amaldiçoamos os pais, fazemos como a mulher de Jó, abrimos a boca para amaldiçoar até a Deus. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: no momento desse vale, quando não souber o que dizer, deixa que eu falo por você. Quando a tua boca não conseguir declarar se é ou se não é, deixe que eu falo por você. Quando a sua boca querer dizer se dá certo ou se não dá certo, deixe que eu fale por você. Quando não tiver uma palavra de bênção na boca, deixe que eu fale por você. Quando não souber o que dizer, Ezequiel, deixa que eu falo por você. Ezequiel disse para Deus: o Senhor sabe. E Deus disse para ele: então profetiza. Acompanhando aqui o versículo de número 5, o Senhor disse para ele: eis que eu farei entrar o Espírito. Porém tem um detalhe aqui, gente. Esse Espírito aqui é com Emai minúsculo. É um falando do Espírito do profeta. O Espírito seu, o Espírito meu, o Espírito nosso. 5 vezes, se você contar no capítulo 37 até o versículo 14, 5 vezes Deus fala sobre entrar nos ossos o Espírito nosso, o Espírito que Ele manda para nós. Porém, no versículo de número 1, ele começa dizendo que o Senhor levou ele pelo Espírito. Porém, o Espírito do versículo 1 é com E maiúsculo. Então, no versículo 14, ele também diz que eu porei em vós o meu Espírito e vivereis, com E maiúsculo. Então, 2 vezes aparecem o Espírito maiúsculo e 5 vezes o Espírito minúsculo. 5 vezes o profeta fala sobre o Espírito do homem, 2 vezes ele fala sobre o Espírito de Deus. Porém, quando ele fala 2 vezes sobre o Espírito de Deus, ele fala no versículo 1 quando começa, e fala no versículo 14 quando encerra. No começo do vale, foi o Espírito quem estava lá. No final do vale, também era o Espírito de Deus que estava lá. No começo o Espírito do Senhor o levou, e no final o Espírito do Senhor está o tirando. No meio tem Espírito de profeta, mas no começo e no fim tem o Espírito de Deus. Eu tenho uma palavra para alguém que passou por essa porta nesta noite: o Espírito do Senhor entrou contigo e vai até o final contigo. Ele não te abandonou no meio do vale. O Deus que te colocou é o Deus que vai te tirar. O Deus que te conduziu é o Deus que vai te direcionar. Ele está no começo e Ele está no final. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o começo, Ele é o final. Ele está no início e Ele está no fim. Ele está no início, Ele está no fim. Ele está no início, Ele está no fim. Diga para alguém: você não vai parar no vale e nem morrer no meio do caminho, porque o Espírito começou e o Espírito vai contemplar, e esse Espírito é o Espírito de Deus. Ele começou e Ele vai completar. Ele começou e Ele vai completar. Ele começou. Eu sinto Deus falando isso aqui com alguém nesta noite. O que Ele começou parece acabado, mas Ele começou e Ele vai terminar. Ele não perdeu a tua causa na justiça. Ele começou contigo, Ele vai terminar contigo. Ele não vai abandonar você na enfermidade. Ele começou contigo, Ele vai até o final contigo. O teu filho veio um dia para a igreja e não veio mais, mas Deus começou contigo e vai terminar. Ezequiel profetiza, e Deus diz: enquanto você profetizar, eu tenho 16 minutos. Enquanto você profetizar, eu vou trazer tendões, eu vou trazer nervos, e eu vou trazer carne sobre esses ossos. Gente,
Eu não sei se você consegue entender a dimensão disso. Um vale, eu não sei se alguém aqui já fez exumação de corpo, mas quando se faz, eu já participei 2 vezes de exumação de corpo. Você vê aqueles ossos, você vê que você põe alguém tão bonito lá dentro, você dá um beijinho na testa antes de enterrar. Carne, sangue, vida. Quer dizer, vida não tem mais, né? Mas você vê alguém ali que você conheceu, você andou junto, você caminhou, você abraçou, você beijou, você viveu. Porém, fecha-se o caixão, põe-se no túmulo. Quando se abre daqui 2, 4, 5 anos, não tem mais. É triste. É tão frustrante para a gente ver que não está mais ali, literalmente. Você vê o restício do cabelo, você vê a arcária dentária, mas você não vê mais um sinal de carne, nem de nervo ali naquele corpo. O que o Espírito de Deus estava mostrando para Ezequiel é que o cenário de Israel não estava meio morto. A morte já tinha tomado conta completamente. Mas Deus estava dizendo para Ezequiel: eu vou reverter o processo da medicina, eu vou entrar e usar a ciência, porque normalmente o corpo vai degredindo de carne, vai diminuindo, vai voltando, perdendo os nervos, depois perde os tendões, perde o líquido, solta-se os cabelos e vira-se um defunto literalmente. Mas dessa vez o que eu vou fazer, portanto, não é fazer como o mundo acontece, de vivo para morto. Eu vou trazer de morto para vivo. No processo da carne, perde-se a carne, perde-se os nervos, perde-se os tendões, mas o que eu vou fazer no meio do meu povo não é isso. Eu vou fazer crescer tendões, eu vou fazer crescer nervos, eu vou fazer crescer a carne. Deus iria reverter o processo, Deus iria reverter o processo, Deus iria reverter o processo. Ele iria entrar na ciência para mudar a história do seu povo. Tem algo que você entrou aqui nessa noite entregando para Deus, que parece que o ponto final foi batido. Parece. Eu vou repetir, parece. Deus está revertendo sentença nesta noite. Eu vou dizer de novo: Deus está revertendo a sentença nessa noite. Segure a mão de alguém para me ajudar a profetizar neste momento. Obre a face, anabre a chai. Eu não sei o que é que tu passou por esta porta, dizendo para Deus que não dá mais. Mas há um reverter de processo aqui. Eu queria que você olhasse para essa pessoa e simplesmente dissesse para ela, nesse momento: como Ezequiel, eu me ponho para dizer para você, o processo está se revertendo. O diabo estava achando que já acabou tudo, bobeira dele. Deus está revertendo o processo. A data do enterro já estava até marcada, mas Deus está revertendo. Ele está quebrando o arco, ele está cortando a lança, ele está queimando o carro no fogo, e ele está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu faço reverter. Vai virar teu cativeiro, vai reverter. Vai virar teu cativeiro, vai reverter. O relógio estava correndo para frente, mas Deus está atrasando o relógio. Oh, mantuki darabai achai. Meu Deus, eu tenho 11 minutos. Eu tenho que entregar. Enquanto ele profetizava,
Deus estava revertendo o processo, operando algo que nem os médicos têm solução. E Deus fala para alguém nesta noite o que a terra não pode fazer por você. O céu vai reverter o processo. O que o juiz e o advogado não pode fazer por você, o céu está revertendo o processo. O que o pastor dessa igreja não pode fazer por você, o céu está revertendo o processo. O que esses homens aqui não podem fazer por você, o céu está revertendo o processo. O que nem o teu marido ou tua esposa pode fazer para você, o céu está revertendo o processo. O que Deus vai fazer é algo que a terra não pode fazer. O projeto que Deus vai entregar na tua mão é algo que a terra não pode executar. A janela que o céu vai abrir, o homem não poderá fechar sobre você. Irmã, a senhora, segura a mão dessa irmã de preto aí. Atrás. O Senhor falou comigo que nessa noite Ele está mexendo num processo. Eu vejo o martelo já havia sido batido. Repito que é manobras. Mas eu vejo em câmera lenta o martelo batendo. Deus fazendo a situação ficar em câmera lenta para Ele puxar o martelo de volta. Hoje é que dia, gente? Dia 28. Eu queria que a senhora anotasse no seu WhatsApp a data de hoje. Antes de findar o ano, Deus vai reverter o teu processo. E havia um grupo de algumas pessoas achando que não dava mais. Debra nobre a nobre a fá. Mas o Espírito de Deus te diz nessa noite: eu vou reverter e surpreender teus inimigos. Dá um abraço nela, irmã, porque enquanto a senhora dá esse abraço, o Espírito Santo diz para ela: eu sou o teu pai que tu não teve, e eu vou cuidar desse processo, vou mostrar até para os teus que eu sou contigo nessa terra. Você está sentindo aí o que eu estou sentindo aqui? Você está sentindo aí o que eu estou sentindo aqui? Fica de pé comigo nessa noite. Eu queria que acendesse as luzes, por favor. Deus deu toda a estratégia, pastores. Porém, acende lá de trás também isso, por favor. Muito obrigado. Deus falou que ia ter carne. Quem está comigo, diga glória a Deus. Ia ter tendões, iam ter nervos. Porém teve uma coisa, Maricélia, que Deus não avisou. Deus não contou que ia ter rebuliço, gente. E enquanto ele profetizava, derevante de canto deve a face, houve um barulho de osso batendo no osso. Deremante, quebre a faca. Ele não estava esperando aquele rebuliço, mas foi aquele rebuliço que colocou no lugar que estava fora. Diga para alguém: vai ser esse rebuliço. Irmão, eu não gosto desse negócio de fala, mas Deus está mandando eu não falar, né? Esse rebuliço, fala para ele, esse rebuliço que tu está vivendo naquele lugar, é esse rebuliço que vai ajustar e vai colocar no lugar
o que estava fora do lugar. Você está entendendo isso aqui? É esse rebuliço que vai colocar o que estava fora do lugar no lugar. Deus vai usar o rebuliço ao teu favor. O que ia dar errado vai dar certo. Houve um rebuliço, osso juntando osso, mas faltava uma coisa. Ô profeta, está faltando vida. Porque isso é o grande exército de Israel. Deus não falou que era um osso, Deus falou, é o exército de Israel. Eis diante desse altar o grande exército de Israel. O Senhor disse, profetiza sobre os 4 cantos da terra, sopra o vento do Espírito. Segure a mão, fecha corredor aí. Deus deu a direção, Deus deu a estratégia, Deus deu a visão. Porém a atitude de profetizar era de Ezequiel. O Espírito do Senhor já está sobre nós. Deus está mexendo no mundo espiritual nessa noite por tua causa. O espírito da morte está batendo em retirada ao redor do vale, porque o exército está se levantando nessa guerra. E eu vou dizer, a batalha estava travada para não dar certo, mas Deus está tirando os demônios da frente desta noite, está mexendo no mundo espiritual, porque tem profeta se levantando aqui nesta noite. Nós vamos fazer como Ezequiel nesta noite. Nós vamos profetizar. E eu vou ser ousado para falar. O espírito de vida vai soprar aqui. E tem gente que passou por essa porta hoje, e depois de hoje você nunca mais será a mesma pessoa. Tu estava depressiva, com síndrome do pânico, mas o espírito de vida hoje está te envolvendo e dizendo para você, é tempo de soprar vida. Começa a orar por essa pessoa que está do teu lado aí nessa noite. Ora por essa pessoa que está perto de você. Abre a boca e ora por ela. Ora por ela. Se coloca como Ezequiel. Acessa o mundo espiritual nessa noite. Acessa. Remai, Ramanobre, Remalha, Xarabaia, canto. Acessa os mistérios do Pai nessa noite. Oh, há uma unção derramada enquanto você profetiza. Eu queria que os pastores dessem a mão aqui também, por gentileza. Eu queria que os pastores dessem as mãos aqui, por favor, também. Os crentes dessa igreja não vão morrer, tá? Os projetos de Deus a respeito dessa igreja não vão morrer. O Espírito de vida está aqui nessa noite. Aqui nesse lugar é lugar de receber vitória. Aqui nesse lugar é lugar de receber vitória. Se você ora, tem um anjo bem pertinho de você. Se você ora, tem um anjo bem pertinho de você. Vou dar lugar, dar lugar ao anjo do
que veio lá do céu, mandou dizer aos vasos pra começarem a se ligar, porque